demônios pelo príncipe dos demônios. Nós vemos, meus irmãos, na última quarta-feira, o milagre da cura dos cegos. 2 homens que procuraram a Jesus, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, por misericórdia, os restaurou completamente. E tendo saído estes 2 homens cegos, agora curados, o texto que nós lemos mostra que Jesus recebeu um homem na condição de mudo e endemoniado. Mudo e endemoniado. E o interessante é nós notarmos no texto que a mudez daquele homem estava diretamente ligada ou relacionada à sua possessão. É por esta razão que Jesus, ao se dirigir a ele, não repreende a sua enfermidade, mas sim o demônio que nele estava. Porque era o demônio, ou eram os demônios, que impossibilitavam aquele homem de falar. Eu estava conversando com o pastor Wilson, se não me engano, no domingo. Nós estávamos falando a respeito da necessidade de pedirmos a Deus discernimento de espíritos, para saber também a natureza daquilo que está acontecendo na vida das pessoas. Porque existem pessoas que estão na condição em que estava este homem mudo. Pessoas que estão sofrendo com determinados males e doenças que, na verdade, são fruto não de algo natural, não de algo meramente humano ou físico, mas espiritual. Existem pessoas que estão doentes no corpo, mas a fonte da enfermidade é demoníaca. E nós precisamos da sabedoria e do discernimento de Deus para saber exatamente o que repreender. Repreenderemos a enfermidade ou repreenderemos o demônio que está gerando aquela enfermidade? Porque isso pode acontecer. Como eu acabei de dizer, no caso deste mudo, Jesus Cristo não expulsou a enfermidade, mas ele expulsou o demônio. Porque a enfermidade decorria daquela possessão maligna. E prosseguindo no texto, nós vimos também que as multidões, diante daquilo que Jesus fez na vida daquele mudo possesso, demonstrou grande perplexidade. O texto diz que as multidões, em admiração, acabaram exclamando: jamais se viu algo assim em Israel. Agora, o interessante é que, contrastando com essa admiração das multidões, nós vemos no texto a reação dos fariseus. Versículo 34 diz que eles maldiziam. O que é maldizer? É dizer mal. É falar mal. É criticar. É censurar de forma pejorativa. Se de um lado a multidão estava perplexa com aquilo que Deus havia acabado de fazer, por outro lado nós temos os fariseus maldizendo. E eles diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Olha só a acusação que eles fizeram a Jesus. Ele está expulsando os demônios pelo poder dos próprios demônios. Impressionante como existem pessoas abertas ao que Deus está fazendo e pessoas fechadas ao que Deus está fazendo. A chuva é a mesma, mas a terra é que responde de forma diferente. Quando o autor aos Hebreus escreve o seu livro, ele diz que, estou parafraseando, metaforicamente, ele diz, estou parafraseando o que ele disse, que nós somos como um solo que reage de forma diferente à mesma chuva. O ideal é que a chuva, tendo caído no solo, seja
absorvida pelo solo. Mas existem aqueles que estão tão endurecidos que, por mais que chova, a chuva não penetra o coração deles. É por isso que nós temos, diante do mesmo milagre, duas reações diferentes. A chuva é a mesma. O que Deus está fazendo é a mesma coisa, diante dos olhos de todos. Mas a forma como cada um recebeu é diferente. E nós temos de tomar muito cuidado para que o nosso coração não se torne asfáltico como o coração desses fariseus. Mesmo diante das maravilhas do Senhor, eles se mostravam incapazes de reconhecê-las. Incapazes de reconhecer aquilo que Deus estava fazendo. A multidão, que era como a terra que absorve a chuva, se admirava e reconhecia: nunca houve um homem como esse em Israel. Nunca antes Deus fez algo parecido entre nós. Mas aqueles que não tinham um coração propício, maldiziam. Então que nós possamos pedir a Deus que nos dê a capacidade de não permitir que a religiosidade, seja lá o que for, além disso, venha pisotear o nosso coração a ponto de endurecê-lo. Versículo 35 a 38, nós temos o tríplice ministério de Cristo. Vamos ler estes versículos, 35 até 38. Sim? Exatamente. Nem todos os que estão mudos estão endemoniados, nem todos os que estão enfermos estão endemoniados. Existem doenças que são de natureza demoníaca, o que não significa que toda doença seja de natureza demoníaca. Por isso a necessidade do discernimento. Que às vezes a gente está repreendendo uma doença, quando na verdade deveríamos repreender um demônio. Ok? Então nós temos de tomar cuidado, pedir a Deus esse discernimento. Mas não necessariamente toda doença é maligna ou vem de Satanás. E Jesus, versículo 35, ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Primeiro nós temos aqui esse tríplice ministério de Jesus Cristo. E depois ele falando sobre a grande demanda da seara. Mateus diz que enquanto eles percorriam todas as cidades e povoados, Jesus exercia seu tríplice ministério. Qual era? Ensinar nas sinagogas, pregar as boas novas do reino e curar as enfermidades e doenças. Estas três atividades eram exercidas por Jesus: o ensino, a pregação e o ministério da cura. Ele ensinava nas sinagogas, onde os judeus se reuniam para aprender, pregava as boas novas do reino, ou seja, pregava o evangelho e curava as enfermidades e doenças. A igreja também deve exercer esse tríplice ministério. Como igreja devemos ensinar, pregar e curar pelo poder do nome de Jesus. Por meio da pregação, Jesus Cristo proclamava, como diz o texto, a mensagem do evangelho do reino. Por meio do ensino, nós temos que Jesus instruía aqueles que aderiam à fé proclamada por meio do evangelho. E, finalmente, por meio das curas, ele trazia algum tipo de alívio ao povo que sofria com inúmeras moléstias. Essa jornada, meus irmãos, de Jesus entre as pessoas, elas de diferentes povos, localizações, geografias e cidades, povoados,
acabou suscitando, de acordo com o versículo 36, no coração de Jesus uma profunda ou uma grande compaixão. A versão King James coloca a expressão grande compaixão. E é interessante que a palavra compaixão, usada aqui neste texto, é a palavra mais forte que existe para compaixão no Novo Testamento. E o interessante é que é sempre uma palavra associada a Jesus. Nunca aos apóstolos, nunca a homens, nunca à igreja. Porque a palavra compaixão aqui, a palavra grega utilizada para compaixão aqui, é a palavra mais forte possível. Trata de uma compaixão vinda das vísceras. Seria algo como isso, traduzido de forma literal. Uma compaixão vinda das vísceras, ou seja, uma compaixão que nasce no lugar mais profundo e íntimo do ser. Trata-se de um sentimento de piedade pela dor do próximo. Era isso que Jesus estava sentindo, uma profunda piedade pela dor das pessoas com quem ele se encontrava à medida que andava de cidade em cidade ou entre os povoados. E essa compaixão adveio de onde? Adveio daquilo que Jesus apreendeu do quadro de sofrimento daquelas pessoas. Aquela íntima, profunda ou visceral compaixão brotou daquilo que ele detectou acerca da dor do outro. Daquilo que ele absorveu em relação à aflição, ao desespero, ao caos e ao desamparo no qual as pessoas viviam. É interessante que a palavra desamparo, no grego desse texto aqui, ela designa a figura de um cadáver que é alvo de aves de rapina. Então, quando nós dizemos, ou o texto diz, a depender da versão, na versão King James, versículo 36, usa o termo aflitas e desamparadas. Eu estou explicando o que é o termo desamparadas aqui no grego. Remete à imagem de um cadáver que está sendo destruído por aves de rapina. Então, aquelas pessoas, aos olhos de Jesus, eram como um cadáver que os abutres estavam terminando de dilacerar. Também pode designar alguém esgotado por uma viagem que parece não ter fim. Esta é uma segunda possível interpretação da palavra desamparo aqui no texto. Uma palavra usada também para designar alguém que está extenuado por causa da jornada que parece nunca terminar. Então as pessoas estavam nessa condição. Estavam como aquele morto sendo finalmente dilacerado pelos abutres, pelas aves de rapina. Pessoas que estavam emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente desgastadas com o trajeto de suas vidas. Foi isso que Jesus viu quando olhou para aquelas multidões. Essas pessoas de quem Jesus teve íntima compaixão, aos seus olhos eram como ovelhas que não tinham, o que o texto diz? Ovelhas que não tinham pastor, ou seja, ovelhas que estavam sem o devido cuidado. Faltava, meus irmãos, quem as buscasse. Faltava quem as alcançasse. Faltava quem as orientasse. Faltava quem as conduzisse. Faltava quem as protegesse. Faltava quem as guiasse pelo caminho da verdade de Deus. E foi nesse ambiente, envolto a esses sentimentos todos que eu tenho mencionado, que Jesus disse aos discípulos o que nós temos nos versículos 37 e 38. Eu imagino Jesus com os olhos marejados, com o coração dilacerado pelo sentimento que pôde apreender do que viu.
E ele diz aos discípulos que a colheita era grande. Eu imagino que eles estavam próximos a um campo plantado, um campo onde, se for de trigo, o trigo já havia nascido. Um campo onde a colheita precisava ser feita, mas ela era muito maior do que o número de trabalhadores disponíveis. As pessoas para quem Jesus olhou com íntima compaixão eram a colheita a ser feita. Considerando que elas eram como ovelhas sem o devido pastor, elas eram as pessoas que precisavam de um trabalho concentrado, um trabalho direcionado. Elas eram as ovelhas aflitas, as ovelhas desamparadas, as ovelhas extenuadas, as ovelhas sem o pastor ou o devido pastor. Jesus diz também, depois de falar que a colheita era grande, ou seja, o número de pessoas que precisavam de pastor e ajuda era muito grande. Agora ele diz que os ceifeiros eram poucos. Havia muito trabalho para pouco trabalhador. Os irmãos conseguem entender isso no texto? Muito trabalho para pouco trabalhador disponível. Trabalhador disponível disposto. Trabalhador disponível que quisesse se envolver com aquela demanda. Porque o que nós mais temos hoje são pessoas que não querem se envolver com a demanda. Porque elas são insensíveis, porque elas não têm compaixão, ou talvez porque elas acham que isso não é de sua responsabilidade. Então nós temos muito a fazer, mas poucas pessoas para fazer. Não é que falta gente na igreja, não estou dizendo isso. Se nós olharmos para a igreja, nós temos um número considerável de crentes. Eu estou ansioso pelo resultado do IBGE. As pesquisas começaram a ser feitas agora. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu creio que até o final do ano que vem, ou até mesmo muito antes, eu não sei, nós teremos um resultado sobre o que foi coletado a nível de informações. 3 ou 4 meses. Eu estou ansioso para ver o número atualizado de crentes no Brasil. Eu tenho absoluta certeza de que nós não diminuímos o número, nós aumentamos o número. Nós veremos que o número de evangélicos, ele é muito superior ao que era no último censo. Então não é falta de gente nas igrejas, não é falta de trabalhador, não é falta de possíveis trabalhadores. O que falta é gente adequadamente comprometida em atuar na seara. As pessoas adquiriram uma visão tão distorcida daquilo que é ser cristão que me preocupa. As pessoas acham que ser crente é vir à igreja para assistir o culto. E elas se contentam com isso. Elas acham que ser crente é participar dos departamentos, é estar no círculo de oração, é estar nos jovens, é estar liderando uma igreja, é estar tocando um instrumento, é estar na portaria, é estar exercendo qualquer outra atividade. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Ser crentes, discípulos de Jesus, servos de Deus, significa estar engajado na seara, fazendo outros discípulos, colhendo pessoas para Deus, ganhando almas para Jesus. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Jesus não disse para os discípulos, vão pelo mundo, construam catedrais. Mas ele disse, vão pelo mundo, e enquanto vocês estão andando pelo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Batizem pessoas de todas as nações. Ensine essas pessoas a guardarem tudo o que eu vos tenho mandado. Essa é a missão da igreja. Só que muitas das vezes os crentes estão deitados em berços, ou em berço esplêndido, achando que isso não diz respeito a eles. Eles estão em meio a um monte de gente desamparada, espiritualmente falando. Gente que carece do nosso trabalho, da nossa íntima compaixão, mas ele é insensível a essa realidade, porque acha que não diz respeito a ele, quando na verdade diz sim respeito a ele. Pregar o evangelho diz respeito a todos nós.
Nós não fomos chamados para compor banco, nós fomos chamados para sermos funcionais, funcionarmos no dom que Deus nos deu, colaborando para a expansão do reino de Deus na terra, por meio da pregação ou proclamação do Evangelho. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para a gente estar de mangas arregaçadas, trabalhando. E eu não digo alguns de nós, mas todos nós, agindo dessa maneira. Eu gosto de citar um exemplo que eu nunca me esqueci depois que eu vi essa cena. Eu trabalhava lá no Barro Preto, ali na Barbacena, muitos anos atrás. Eu estava descendo a Barbacena assim, parei no ponto de ônibus, fui a pé até o lugar onde eu trabalhava. Eu passei em frente a uma obra, um prédio que estava sendo construído, e tinha um trabalhador engajado ali na enxada, no cimento, na brita, fazendo uma massa de cimento. E no entorno dele tinha pelo menos 4 ou 5 de braços cruzados, olhando a cena do camarada trabalhando. E talvez você diz, mas quem estava olhando não era funcionário. Era. Todos eram funcionários, tanto quanto aquele que estava engajado em fazer a massa. Eu falei, Senhor, mas será que não é isso que a gente faz toda hora? Aqueles que mais acham defeitos no que está fazendo não são como esses que estão de braços cruzados, ao invés de estarem engajados no trabalho que deveria estar sendo feito por eles, assim como está sendo feito por alguns? Nós temos de nos mobilizar, meus irmãos. É isso que eu quero mostrar para vocês. Aliás, não sou eu, é Jesus que quer mostrar isso. Nós precisamos nos mobilizar como nunca antes na vida. Nós nos mobilizamos para fazer a vontade de Deus, para cumprir com o ídolo de Jesus e para ganhar almas para o reino de Deus. E isso nós podemos fazer em todo o tempo, em todos os lugares, porque Deus sempre nos abre, junto a alguém, a porta da palavra. Eu disse aos irmãos, domingo eu estava indo ao Templo Central, tive que ir de Uber, porque Elaine foi com o carro para casa. Eu estava conversando com o rapaz, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. O Espírito Santo não perdoa, no melhor sentido da palavra, e ele começou a me incomodar. Você tem que falar alguma coisa para esse rapaz. E eu, comigo, talvez pensando, mas é uma viagem curta, de 10 minutos, 15 minutos, e como é que eu já entro no assunto direto? Mas o Espírito Santo foi me incomodando, e eu acabei falando, mesmo que de forma bem objetiva, sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre o se entregar para Deus. E aí ele se abriu, falou que a avó é evangélica, tem 90 e tantos anos. A mãe, aliás, é evangélica, tem quase 90 anos, sempre foi da igreja, sempre falou com ele. Eu falei, pois é, está faltando o seu passo. Está faltando a sua iniciativa. Vai lá na congregação, você me pegou na porta da igreja. Vai lá na igreja, no domingo, faz uma visita para a gente, ouve a palavra do Senhor. Vocês estão me entendendo que Deus está sempre abrindo junto a nós uma porta para a pregação da palavra a alguém que está desamparado? Só que a gente fica equacionando, não, esse não é o melhor momento, não, essa não é a melhor hora, não, eu não vim pensando que eu teria esta oportunidade, não, eu não sei falar, não, eu não sou líder de igreja, não, eu não sou pastor, não, eu não sou pregador, não, eu não sou ministro, não, eu não sou ensinador, não, eu nem canto na igreja, nem passo perto do púlpito. Eu não posso. É justamente essa tentativa de racionalizar as coisas que nos impede de estarmos entre aqueles trabalhadores que estão atendendo a demanda que existe. Então a gente precisa, meus irmãos, estar engajados. Há aqui no texto, ao meu ver, um apelo de Jesus. A seara é muito grande, mas são poucos aqueles que querem trabalhar na seara. Jesus estava desenhando um quadro da igreja que se cumpre até hoje. Um mundo de quase 8 bilhões de habitantes, mas quantos da igreja de Jesus Cristo estão realmente engajados em ganhar almas para o reino de Deus? Uma pergunta que a gente deve se fazer. Quanto de mim está engajado com isso? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente se desdobra para alcançar, sim ou não? Quem quis estudar na vida se virou e estudou. Sem dinheiro, sem condição, sem nada. Quem quis determinado emprego se desdobrou e conseguiu. Quem quis determinado salário se desdobrou e alcançou. Mas será que o mesmo engajamento, o mesmo nível de sacrifício e autorrenúncia existe
Quando a gente pensa na nossa missão como servos de Cristo, de pregar o Evangelho, será que há o mesmo nível de dedicação? Eu creio que nós responderíamos que não. Então Jesus está mostrando uma realidade para os discípulos que eu quero que ele mostre para cada um de nós. O texto está nos mostrando essa realidade. Jesus está mostrando essa realidade. Há muita demanda, mas poucos trabalhadores. E, finalmente, Jesus mostra que nesse primeiro momento, nós veremos que é o primeiro, há um momento seguinte, que nós veremos no capítulo 10. Nesse primeiro momento, o que Jesus esperava deles é que eles orassem. Para quê? Versículo 38. O Senhor da seara mandasse mais trabalhadores. Orem. Não é isso que nós estamos fazendo, orando por salvação? Mas é claro que, intrínseco a isso, nós estamos pedindo a Deus que haja um despertamento no coração do povo. Eu estava vindo para cá, eu estava orando, enquanto dirigia, eu falei, Senhor, só Tu podes despertar a Tua igreja do jeito necessário para esse povo se engajar, como precisa com a Tua obra. Eu não posso, eu não consigo. Eu posso gastar meu português aqui, irmãos, e não vou convencer uma pessoa, talvez. Mas eu creio no Espírito que convence, o Espírito Santo de Deus. Aquele Espírito que é capaz de entrar no centro, no núcleo do entendimento humano e abri-lo. Eu creio que o Espírito Santo pode fazer isso. Sim ou não? Pode. O Espírito Santo é o Espírito que lança luz. Então, eu não posso convencer ninguém a fazer nada, por mais que eu use todo o meu português. Mas o Espírito Santo, ele pode marcar um dia na sua agenda para ter um encontro pessoal com cada crente da igreja e convencê-lo pessoalmente de que ele deve se engajar, de que ele deve fazer a obra, que não é uma obra que eu estou pedindo que seja feita, ou que o presidente esteja pedindo que seja feito, ou que os pastores de todo o mundo estejam pedindo que seja feito. É que o próprio Senhor Jesus Cristo pediu que seja feito. Nós precisamos orar. Deus, manda mais trabalhadores, desperta mais corações. O pessoal que está deitado em berço esplêndido, mostra para eles qual é a realidade pela qual nós estamos envolvidos, para que todos, inclusive eu, possam fazer o que deve ser feito. Nós temos que orar sobre isso. A realidade, irmãos, que nós temos vivido nesses dias é a mesma da dos dias de Jesus. De um lado, nós temos uma multidão que não se pode contar de pessoas aflitas e desamparadas, espiritualmente falando. Pessoas que estão num estado deplorável, lamentável, lastimável, precisando de ser alcançadas, conduzidas e pastoreadas. E, por outro lado, nós temos de conviver com a dura realidade, que também é a mesma, no que concerne a escassez de trabalhadores. Trabalhadores. Pessoas que estão com a mão no arado. Há uma escassez de obreiros disponíveis, e quando eu falo obreiro, não pense em cargo eclesiástico. Obreiro é o que obra, obreiro é o que trabalha. Porque quando a gente fala de obreiro, os irmãos já pensam, alguns talvez, naquele cargo eclesiástico. Não, meus irmãos, obreiro é todo aquele que está na seara, está no trabalho, que está labutando, trabalhando. Há uma escassez de obreiros. E como igreja nós precisamos orar a Deus de forma incansável para que Ele mande mais trabalhadores, para que Ele mova o coração dos ceifeiros, porque os ceifeiros estão dentro das igrejas. E quem são os ceifeiros? Não adianta olhar para o lado. Olha para dentro de você e diga, sou eu. Sou eu. Precisamos pedir ao Pai que nos sensibilize frente ao trabalho que deve ser feito daqui em diante. Eu penso, aquele livro Heróis da Fé, se não me engano foi o Pedro que ganhou num sorteio. Ele conta a história, eu encorajo os irmãos a lerem esse livro. Eu não sei se a gente tem na nossa biblioteca aqui não, acho que não. Mas você pode baixar o PDF na internet ou comprar o livro.
Tem aí? Então, ótimo. Leia esse livro. Ele conta a história de vários heróis modernos da fé. Homens que chegavam em países e lugares e diziam: Senhor, me dá essa nação. Um deles, eu não me lembro o nome, ele disse: me dá esse lugar, ou essa terra, esse país, eu esqueci o nome, porque senão eu morro. Eram homens que gastavam suas vidas em prol do reino de Deus, para ganhar outras pessoas. Eles não estavam preocupados em ter catedrais. Eles não estavam preocupados em construir impérios denominacionais. Eles só estavam empenhados em cumprir a sua missão de ser um trabalhador para a seara do Mestre. E Deus fez coisas extraordinárias por meio deles. Como Deus quer fazer coisas extraordinárias por nosso intermédio. Mas a gente precisa se colocar em movimento. Eu vou repetir isso. A gente precisa se colocar em movimento. Quer um exemplo prático? Hoje eu estava no túnel, Cristiano Machado estava bem agarrada. E ali, antes um pouco da saída do túnel, eu queria mudar de faixa para talvez usar uma outra alternativa para chegar no Sagrada Família e não depender da Cristiano Machado até quase que no Cidade Nova para eu virar à direita. Eu dava seta e os abençoados, nenhum deles me deixava entrar. Nenhum deles. E aí veio no meu coração: em movimento é mais fácil. E aí quando o da frente começou a andar, eu me movimentei. E quando eu me movimentei, eu consegui lugar para entrar e fazer o que eu tinha de fazer, que era mudar de faixa. Tudo é difícil quando a gente não está em movimento. Você dá seta e a coisa não te abre espaço. Você fica sinalizando o que quer, mas as coisas não acontecem. Quando você começa a se movimentar, sai da estagnação, você vence aquela força grandiosa da inércia e começa a se mover. Deus vai criando oportunidades ao longo do caminho para que você se encaixe onde você tem de se encaixar para ser quem você deve ser. Vocês estão me entendendo, queridos? É necessário movimento. É necessário nós sairmos de toda e qualquer estagnação. Porque quando a igreja se move, o espírito dinâmico começa a criar oportunidades para que essa igreja cumpra a sua missão. O Espírito Santo passa a colaborar com a igreja para que a igreja desempenhe o seu ministério. Isso é extraordinário. Mas tem gente dizendo isso: o Senhor não faz mais milagres hoje como fazia antigamente. É porque está faltando movimento. Os sinais seguirão aos que crerem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Mas tudo isso só faz sentido dentro do contexto do cumprimento da missão. Quando Jesus disse que eles fariam tudo isso, ele disse dentro do escopo da comissão, do comissionamento. Vão pelo mundo, pregam o evangelho. Vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. Vocês vão ressuscitar os mortos, vocês vão limpar os leprosos. Sempre dentro de um contexto de movimento, de cumprimento, de missão. Se nós queremos ver o Deus do passado, que continua sendo o mesmo Deus, fazer as coisas que estarreceram os homens anos atrás, aqui no nosso tempo agora, então nós precisamos nos mover, nos movimentar, nos colocar no caminho. Porque nós teremos o próprio Deus colaborando conosco, fazendo coisas que não podem ser previstas. Amém? Capítulo 10, queridos. Vamos ler versículo 1 até o versículo 5 primeiro, depois a gente vai, na segunda etapa, ler do versículo 5 ao 15. Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males.
E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu Jesus. Interessante que o que ocorre aqui, nós lemos apenas 4 versículos do capítulo 10, nós leremos o restante daqui a pouco. O que nós temos aqui em Mateus 10, do versículo 1 até o versículo 25, conecta diretamente com aquilo que Jesus abordou no final do capítulo 9. Conecta diretamente, se liga diretamente ao que Jesus tratou no final do capítulo 9, que nós vemos agora. Ou seja, algo envolvendo a questão da grande seara e dos poucos trabalhadores. Então, já que a seara era muito grande e os trabalhadores eram poucos, depois de Jesus pedir aos discípulos que orassem, agora Jesus os comissiona a irem. Entenderam a estratégia de Jesus? Primeiro, ele diz aos discípulos que eles deveriam orar por mais trabalhadores. E nesse segundo momento, Jesus diz que eles eram os trabalhadores que deveriam ir. Jesus os comissiona, porque se havia uma seara com grande demanda, eles seriam os primeiros dos trabalhadores enviados por Jesus. E é interessante nós notarmos, nesse trecho de texto que nós lemos, que quando os 12 foram enviados, Jesus conferiu a eles toda a autoridade e todo o poder para que eles operassem na dimensão dos milagres. Eles receberam de Jesus poder e autoridade para expulsarem os demônios e, de acordo com o texto, curar todas as doenças e males. Porque, como eu disse, todo o poder que Deus tem a dar à sua igreja, ele é dado quando a sua igreja está em movimento. Quando o seu povo está cumprindo a sua comissão. Vamos ler do versículo 5 ao 15. Jesus vai dar aos discípulos que foram enviados. Nós estamos falando dos 12. Aqui em Mateus 10 não é 70, é 12. Jesus dá a eles algumas recomendações gerais. Versículos 5 ao 15. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações. Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Não levais sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. E quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se a casa for digna, que a paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Nós temos aqui um conjunto de recomendações gerais. A primeira delas está no versículo 5, parte A, como lemos. Não vos encaminheis aos gentios.
Provavelmente, quando Jesus fala de gentios, ele estava se referindo às cidades, ou às regiões, melhor dizendo, de Tiro e Sidom, que ficavam ao norte. E talvez até mesmo a Decápolis, que ficava a leste. Não é que Jesus não queria que o evangelho chegasse aos gentios. Nós sabemos que esta é uma inverdade. Ele queria que o evangelho chegasse aos gentios. Mas nesse primeiro momento, esta não era a estratégia adotada por Cristo. Quando ele diz não vão aos gentios, ele não está insinuando que nunca os discípulos deveriam ir a eles. Mas naquele momento não deveriam fazê-lo, porque isso atrapalharia a questão estratégica de Jesus. A segunda recomendação está no versículo 5 ainda, na parte B e versículo 6. Não entreis em cidade alguma dos samaritanos. Se Tiro e Sidom eram regiões ao norte, se Decápolis era uma região a leste, os samaritanos estavam numa região ao sul. E Jesus diz, não se dirijam aos samaritanos, porque neste caso específico do primeiro trabalho evangelístico, envolvendo os 12 apóstolos, Jesus queria um trabalho concentrado na região da Galileia. Entendido, queridos? Jesus mapeou a Galileia e direcionou o trabalho dos discípulos nessa região mapeada. Era na Galileia que estavam aqueles que no versículo 6 Jesus qualificou como as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim? Organização. Não foram de qualquer maneira. Sim. É o que se deve fazer até hoje. Você deve conhecer o lugar, você deve delimitar o lugar, você deve mapear o lugar e alcançar o lugar estrategicamente, dando um passo de cada vez. Entendeu? Foi o que Jesus quis fazer. Esse primeiro trabalho não será direcionado aos gentios, ali na região de Tiro e Sidom ou na região de Decápolis. Também não será direcionado aos samaritanos que estão ao sul. Será na região da Galileia, onde estão concentradas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está sendo estratégico, porque evangelização envolve o fator humano, mas um fator divino, mas também o fator humano. O fator divino envolve os milagres, as maravilhas, as coisas extraordinárias. Mas o fator humano envolve as estratégias, o mapeamento, a organização de como o trabalho deverá ser feito. A terceira orientação geral era: pregai a mensagem, o reino dos céus está a vosso alcance. Era isso que eles deveriam pregar na Galileia, onde estavam as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta era uma mensagem que, se os irmãos observarem, está muito próxima àquela de Mateus 3:2 e Mateus 4:17. Mensagem que dizia que era necessário as pessoas se arrependerem, porque o reino dos céus estava próximo. Aqui Jesus não usa a palavra arrependimento, mas nós, obviamente, podemos concluir que o arrependimento estava, sim, pressuposto. Ok? Não está declarado, mas está pressuposto. Considerando que o arrependimento é o voucher, é o ingresso, é o que é necessário para você entrar no reino dos céus. Os discípulos, então, enquanto percorriam a região da Galileia, deveriam anunciar que o reino que dantes estava próximo, agora está ao alcance. Entenderam a diferença? Uma coisa é estar próximo, outra coisa é estar ao alcance. Então João Batista disse que o reino estava próximo. O próprio Jesus, quando começa o ministério da Galileia, disse: o reino está próximo. Mas agora, no comissionamento dos 12,
para o seu trabalho evangelístico, Jesus diz: agora vocês vão dizer às pessoas que o reino já está ao alcance delas. Quarta orientação: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, tudo isso sem a cobrança de qualquer valor, porque estes dons, bem como toda a autoridade para exercê-los, provinha de Deus de forma gratuita. Então, com essa orientação, o que Jesus quis fazer? Ele quis poupar os discípulos da tentação da locupletação. Uma palavra difícil, mas eu explico. O que é locupletar? É tentar enriquecer-se de forma inconveniente ou ilícita. Jesus sabia que na lida evangelística, à medida em que eles eram usados sobrenaturalmente pelo Senhor, nos dons e nos milagres, eles fossem tentados a usar aquilo como meio para ganhar dinheiro. E é por essa razão que Jesus recomenda: vocês receberam de graça, então deem de graça. Vocês não vão cobrar para curar enfermos. Vocês não vão cobrar para purificar leprosos. Vocês não vão cobrar para ressuscitar os mortos. Vocês não vão cobrar para expulsar os demônios. Vocês não vão cair nessa tentação da locupletação no desenvolvimento do trabalho de vocês. De graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Versículo 9, nós temos se não me engano agora a quinta, né? A, B, C, D, F. Quinta recomendação: não levem ouro, prata ou cobre. Versículo 9. Por que Jesus dá essa recomendação aos discípulos? Porque Jesus tinha a expectativa de que os discípulos, à medida que exercessem o seu trabalho evangelístico, fosse sustentado por aqueles a quem eles estavam se dirigindo. Ok? De onde viria o sustento deles? Das pessoas com quem eles estavam envolvidos, trabalhando. O sustento deles viria da própria obra que eles estavam fazendo. E Paulo elabora melhor essa ideia. Nós não vamos ler por causa do tempo. Em 1 Coríntios 9, 14. 1 Timóteo 5, 17, 18. Gálatas 6, 6. São algumas das referências onde o pensamento de que o obreiro deve viver da obra que executa é descortinado nas Escrituras. Apenas 3 textos dentre os vários. Então, não levem ouro, não levem prata, não levem cobre. Porque havia, da parte de Jesus, a expectativa de que o sustento deles viesse da obra, das pessoas com quem eles estariam desenvolvendo o trabalho. Versículo 10. Não levem sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, nem segundo par de sandálias ou cajado. Irmãos, vocês estão percebendo como é elevada ou são elevadas as restrições de Jesus? Não leva ouro, não leva prata, não leva nada de valor, não leva sacola de viagem, não leva uma túnica a mais, nem um segundo par de sandálias ou cajado. Essa elevada restrição de Jesus tinha um propósito. E qual era o propósito de Jesus ao estabelecer restrições tão sérias e tão grandes para os discípulos? Fazer com que eles cumprissem a sua missão de modo desimpedido e ao mesmo tempo dependente. Jesus não queria que nada fosse a mais. Jesus não queria que nada o sobrecarregasse, que nada servisse de peso extra. Jesus também não queria que eles confiassem naquilo que a mais eles estavam levando. Jesus queria que os seus trabalhadores confiassem na eterna e poderosa providência de Deus. O Deus que controla e provê todas as coisas. Exatamente. Você fica por mais tempo, né? Você tende a se hospedar ali, ficar confortável e até se esquecer do objetivo da sua jornada, do seu caminhar.
Então Jesus recomenda que eles deveriam se restringir ao máximo, porque o propósito de Jesus era fazer com que eles caminhassem livres e soltos o máximo possível e, ao mesmo tempo, completamente dependentes daquilo que Deus faria por eles, enquanto eles cumpriam o seu trabalho. Versículo 11, parte A. Em qualquer cidade ou povoado em que eles entrassem, eles deveriam procurar alguém digno de recebê-los. É interessante, versículo 11, isso, tá? É interessante que a palavra ou a expressão digno de vos receber não remete à ideia de um anfitrião moralmente justo, moralmente bom, moralmente santo. Também não remete à ideia de uma casa boa, grande, ampla e confortável. Quando Jesus diz, procure alguém digno de vos receber, ele está simplesmente dizendo, procure alguém que esteja disposto a ser hospitaleiro. Alguém que, entendendo o trabalho de vocês, vão abrir as portas da sua casa para recebê-los. Alguém que vai entender que vocês são os enviados da minha parte. Aqueles que têm a responsabilidade de cumprir uma missão que eu dei. Procure essas pessoas dignas, pessoas que vão oferecer hospitalidade a vocês, que vão dar a vocês a condição e a oportunidade de pelo menos passarem a noite na casa delas. No que se refere à questão da hospitalidade, Jesus ainda recomenda algumas coisas. Versículo 11, ainda parte B. Eles deveriam ficar na casa até que se retirassem. Ou seja, a permanência dos discípulos na casa, claro, estava intimamente ligada à hospitalidade demonstrada pelo anfitrião. Houve a demonstração de hospitalidade, então eles vão ficar ali por um tempo, o mais breve possível, e vão embora. Não houve esta disposição hospitaleira, então eles nem ficam, é claro. Versículo 12 e 13. Ao entrarem na casa, deveriam saudá-la. De acordo com Lucas, o que não aparece aqui em Mateus 10, mas de acordo com Lucas, capítulo 10, versículo 5, havia um texto para essa saudação. E o texto era que a paz seja nesta casa, ou paz a esta casa. Era isso que eles deveriam dizer. Ao entrar num lugar, este deveria ser o texto, a fala. Se a casa fosse digna, de acordo com Jesus aqui no texto, da paz deles, porque eles receberam autoridade para ministrar paz por onde eles fossem, porque eles estavam cumprindo um chamado do próprio Cristo, o príncipe da paz. Vocês estão me entendendo? E quando eles declarassem a paz sobre algum lugar e a pessoa recebesse de bom grado a paz ficaria com aquela família, com aquela casa. Mas Jesus mostra também que o contrário é verdadeiro. Se as pessoas da casa não recebessem a paz, ou não demonstrassem interesse em hospedá-los com alegria, a paz retornaria para eles. Jesus queria, irmãos, que os discípulos, no cumprimento do seu chamado, ficassem apenas onde eles fossem bem recebidos. Jesus não exigiu que eles se submetessem a ficar numa casa para dormir e para se alimentar, a menos que eles fossem bem recebidos. Não tendo sido bem recebidos, eles deveriam deixar aquele lugar e ir em direção a outro lugar. Versículos 14 e 15. Se eles não fossem recebidos pelas pessoas e elas também não dessem ouvidos às palavras deles, ao saírem daquela casa ou cidade, eles deveriam sacudir a poeira dos pés. Olha que coisa. Sacudir a poeira dos pés. E é interessante que essa recomendação ela tem um caráter simbólico. Não é literal, necessariamente falando. Talvez o ato ocorresse literalmente, mas o significado não estava ali, na literalidade. Havia algo simbólico. A atitude de bater os pés, sacudir as roupas, para tirar a poeira daquela casa ou a poeira daquela cidade, simbolizava uma dissociação de qualquer responsabilidade no que tange à recusa daquelas pessoas à palavra do Evangelho.
Entenderam? Quando Jesus diz sacudam a poeira, ele está dizendo, simbolicamente, esse ato vai denotar que vocês não têm qualquer responsabilidade diante da forma como eles reagiram à palavra que vocês foram levar. Eles recusaram a palavra e vocês não terão qualquer responsabilidade nisso. Exatamente. Paulo aplica isso na prática, né? Ao recusarem, então, os emissários de Jesus, que eram os discípulos, e também a mensagem que eles portavam, seja aquela casa, ou seja, aquela cidade por onde eles estavam passando, estariam sujeitas a um julgamento severo da parte de Deus. Interessante que Jesus mostra que Deus agiria com elevadíssimo rigor para com aqueles que rejeitassem tanto os emissários quanto a mensagem que eles tinham. Esse rigor é tão elevado que Jesus fala, ou menciona, evoca a imagem de Sodoma e Gomorra, para dizer que o que Deus vai fazer a nível de juízo com estes obstinados é bem maior do que aquilo que Deus fez com Sodoma e Gomorra. É como se Deus tivesse tido mais misericórdia para com Sodoma e Gomorra, que foram completamente destruídas, do que terá para com aqueles que rejeitam tanto aqueles a quem Deus envia, quanto aquilo que eles portam, que é a mensagem deles. Irmãos, isso é uma verdade, é um fato, tá? Aqueles que rejeitam os servos que são enviados e a mensagem que eles portam, essas pessoas sofrerão um duro e severo juízo da parte de Deus. Pode falar. Isso. Não é pode ser que isso aconteça, ou talvez. Ele está dizendo, vocês podem estar certos, que haverá um maior rigor no julgamento destes, né, do que houve para Sodoma e Gomorra. A revelação é maior. Se a revelação é maior, a responsabilidade é maior. Então, aqueles que hoje recusam a palavra do Evangelho serão severamente julgados por Deus. É por essa razão que quando você prega o Evangelho, você não tem de fazê-lo pensando que você é obrigado a se responsabilizar pelo resultado ou pela forma como as pessoas receberão a mensagem. Nós temos uma única missão, pregar o Evangelho. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus diz que nós somos responsáveis pela reação das pessoas. A gente só é responsável por pregar o Evangelho a elas. A forma como reagirão é da responsabilidade delas. Pregou o Evangelho, cumpriu a sua missão, fez a sua parte, sacode a poeira. Você não tem responsabilidade sobre a recusa. E continue fazendo a obra. E continue pregando o Evangelho. E continue anunciando a mensagem do Senhor a outras pessoas. É isso que a gente faz. Porque tem crente que se entristece, mas aquela pessoa, ela foi tão mal educada quando recebeu um folhetim da palavra de Deus. Fui falar de Jesus querendo ajudá-la, ela me maltratou, me distratou, só não me chamou de santo. E a pessoa fica emudecida. Eu não vou fazer mais isso, eu não preciso disso, eu não preciso escutar essas coisas. Meu querido, você não tem que encher o seu coração de tristeza por episódios como esse. Se você está cumprindo a sua missão, se as pessoas aceitarem, bom para elas. Se elas se recusarem, péssimo para elas. Cada um dá um tipo de resposta. Isso é da competência de cada um, da responsabilidade de cada um. Versículos 16 a 25, Jesus vai advertir os discípulos quanto aos sofrimentos intrínsecos à sua missão. Eles oraram para Deus, Jesus recomendou que eles orassem para que o dono da seara enviasse mais trabalhadores. Agora, Jesus diz, vocês são os enviados. Vocês são aqueles que eu estou enviando para trabalhar nessa grande seara. E agora, do versículo 16 a 25, ele vai mostrar que haveriam sofrimentos intrínsecos ao cumprimento dessa missão.
Ou seja, essa missão não seria executada sem dor. Ok? Não seria executada sem sofrimento. Mas eu não vou entrar nesse assunto por causa do tempo. Nós só leríamos do versículo 16 a 25 e não teríamos tempo para comentar. Então nós vamos deixar isso para a próxima oportunidade. Uma cobrança elevada, né? A graça é uma bênção, é um favor vindo de Deus. Aqueles que se valem corretamente da graça são benditos, abençoados. Mas os que mal utilizam a graça de Deus, a Bíblia mostra que eles serão esmagados por essa graça no futuro. Tá? Então nós devemos nos valer corretamente da graça de Deus, aproveitar a graça do Senhor para crer em Jesus Cristo e andar em obediência. Eu me lembro da mensagem que o Gerson pregou aqui no domingo em que ele esteve pregando. A graça é como um oceano. A gente tem que se valer da graça da maneira bíblica, da maneira correta. E não nos aproveitar da graça, ok? Se valer da graça é diferente de se aproveitar da graça. Nós nos valemos da graça de Deus para sermos salvos, mas nós não nos aproveitamos da graça. O que seria se aproveitar da graça? É usar a graça como desculpa para pecar. É o que Paulo fala em Romanos, né? Exatamente. É usar a graça como desculpa para o pecado. Então nós nos valemos da graça, mas nós não usamos a graça como pretexto para o erro. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo.